Olá, pessoal! Nossa vida é cheia de muitos fenômenos, teorias, mistérios e mitos, e se você não é um cientista, explicá-los não é nada simples. O que acontece se houver um vazamento no banheiro de um avião? Dá para ouvir gritos no espaço? Existe saída se você acordar de um sono letárgico dentro de um caixão fechado? Não dá para negar que as respostas para todas essas perguntas geram uma curiosidade genuína. Obviamente existe a internet para procurá-las, mas nela as opiniões podem ser divididas e essas coisas definitivamente não são explicadas nas lições da escola. Bem, hoje falaremos sobre algumas experiências cujos resultados talvez saciem a sua curiosidade sobre certas coisas de uma vez por todas. Vamos lá! Sangue e tubarões. Você certamente já ouviu pelo menos uma vez na vida a teoria de que os tubarões são capazes de sentir o cheiro de sangue humano a vários quilômetros e assim encontrar sua próxima refeição. Essa abordagem é usada em particular em diferentes filmes de suspense que nos assustam com cenas arrepiantes de perseguições assassinas. Mas será que isso é mesmo assim? Especialistas do Discovery Channel decidiram realizar um experimento interessante e ver com que rapidez um tubarão branco nada até uma isca. Obviamente, eles não usaram humanos e sim sangue e miúdos de peixe. Os participantes do experimento mergulharam no oceano próximos à isca dentro de gaiolas de ferro por razões de segurança. Suas expectativas foram confirmadas. O enorme predador marinho não demorou muito a aparecer. No entanto, muitos acusaram os pesquisadores de trapaça, afinal o sangue não era humano. Falando nisso, experimentos com sangue humano também foram realizados e ele atraiu um total de 0 tubarões. Portanto, aquelas histórias de que um simples corte no dedo de um mergulhador o condena imediatamente à morte nos dentes de um predador sedento de sangue não passam de puras lendas. A verdade é que a carne humana não interessa ao tubarão, afinal, são muitos ossos e pouca gordura, segundo os especialistas. Sim, cerca de 100 ataques não provocados de tubarão são registrados no mundo todos os anos, mas os cientistas os associam, antes de mais nada, às mudanças climáticas. As atividades humanas afetam seriamente os ecossistemas e, como você deve ter adivinhado, não é de um jeito bom. O resultado disso é que os tubarões se tornam mais agressivos e que nem sempre há comida suficiente para eles. Então, podemos dizer que atualmente os humanos representam um perigo muito maior para os tubarões do que os tubarões para os humanos. Comida no chão. Quem nunca pegou alguma guloseima que derrubou no chão? Essas pessoas provavelmente não existem. Não é por acaso que se costuma dizer que se você pegar alguma guloseima do chão rapidamente, é como se ela nem tivesse caído. De acordo com a crença popular, os micróbios simplesmente não têm tempo para passar do chão para a comida em alguns segundos. Mas será que isso é realmente assim ou estamos apenas nos enganando para não precisarmos jogar no lixo o último pedaço da nossa guloseima favorita? Bem, isso é verdade, mas tudo depende do tipo de alimento que você deixou cair e da superfície na qual ele caiu. Por exemplo, alimentos úmidos como um hambúrguer com ketchup ou um macarrão com molho cremoso juntam muito mais bactérias. No entanto, se esse alimento permanecer no chão por 30 segundos, ele acumulará 10 vezes mais micróbios do que se você o pegar depois de apenas 3 segundos. Além disso, tudo depende da superfície onde a comida cai. Por exemplo, o tapete terá menos contato com os alimentos do que um piso de vinil ou de azulejo. Isso, obviamente, não quer dizer que é completamente seguro comer do chão, mas se você pegar biscoitos do chão em alguns segundos, é pouco provável que algo aconteça a você. No entanto, pegar um pedaço de hambúrguer provavelmente não seja a melhor ideia. Fuga do caixão. Você já deve ter ouvido falar de um misterioso fenômeno chamado sono letárgico. Se trata de um estado particularmente doloroso do organismo no qual as funções vitais de uma pessoa são preservadas, mas tornam-se quase indetectáveis. Se na forma branda dessa doença a pessoa simplesmente parece profundamente adormecida, na forma severa ela pode até ser confundida com um morto. Nesses casos, o coração bate a uma velocidade de poucos batimentos por minuto e a temperatura corporal cai ao mínimo. Não
Não é de surpreender que, devido à existência de tal fenômeno, muitas pessoas tenham um medo terrível de serem enterradas vivas. Isso era uma preocupação bastante constante nos séculos passados, quando os dispositivos de monitoramento médico ainda não eram tão desenvolvidos quanto agora. O escritor russo Nikolai Gogol sofria desse medo, por exemplo. Alguns dizem que seu maior pesadelo realmente se tornou realidade. De qualquer forma, de maneira puramente teórica, essa situação poderia ocorrer nos dias de hoje, especialmente em regiões onde a medicina é pouco desenvolvida. Nesse caso, surge a pergunta: é possível sair de dentro de um caixão sozinho? E se sim, é possível que a pessoa consiga superar a enorme camada de terra jogada por cima da tampa? Anteriormente, uma equipe de pesquisadores já havia estabelecido que era possível quebrar a tampa de um caixão com o devido esforço. Agora eles decidiram concluir o experimento e ver o que acontece quando começa a cair terra em cima de uma pessoa enterrada através de um buraco feito no caixão. Para começar, o caixão foi colocado a uma profundidade inferior a 1 metro. O participante do experimento, no entanto, conseguiu escapar, apesar da dificuldade. Mas lembre-se de que geralmente a profundidade das covas é de pelo menos 1,5 metros, isso quando não é de 2 metros. E foi aqui que as dificuldades começaram. O cara não teve a menor chance de sair dessa armadilha, mesmo que estivesse sentado e não deitado. Grito no espaço. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Essa é uma das frases principais do aclamado filme Alien, o Oitavo Passageiro, do diretor Ridley Scott, lançado em 1979. E se o espaço sideral é um vácuo, o grito nele deve realmente ser silencioso. Será que é isso mesmo? Para encontrar a resposta para essa pergunta, uma equipe de pesquisadores decidiu construir uma sala especial com uma pressão de menos 100 kPa, ou seja, próxima do espaço. Um dispositivo para produzir sons foi colocado em seu interior. O que aconteceu? O microfone que estava dentro da sala conseguiu captar alguns ruídos, mas eles não eram do dispositivo e sim do motor. Em seguida, os pesquisadores colocaram no ambiente um outro dispositivo que simulava o som de uma respiração alta. Então, foi possível registrá-lo. Aparentemente, tudo depende da quantidade de ar expirado e da natureza do som. Mesmo assim, alguns internautas ainda não estão convencidos da veracidade do experimento. Eles continuam argumentando que o som não pode se propagar no espaço. Escapar de algemas. É provável que você já tenha visto mais de uma vez nos filmes de Hollywood algum personagem se soltando de algemas usando um grampo de cabelo ou um clipe de papel. Será que esse é um belo mito para filmes de ação espetaculares ou um plano de fuga realmente funcional? É o que descobriremos agora. Os participantes do experimento não passaram por nenhum treinamento especial antes disso. Todos eles decidem seguir o roteiro dos personagens dos filmes e programas de TV, ou seja, enfiar o grampo no buraco e mexer um pouco. Para a surpresa de todos os presentes no local, em menos de 5 minutos, 5 dos 7 voluntários conseguiram escapar. Então tome nota, isso realmente funciona, e com quase todas as algemas na Terra, afinal o dispositivo delas é o mesmo em todo lugar. Escapar de uma explosão. Todo mundo sabe perfeitamente que não é preciso estar no epicentro de uma explosão para sofrer suas consequências. Sua poderosa onda de choque causa danos significativos. É por isso que, em tais situações, as recomendações básicas de sobrevivência geralmente dizem para se esconder atrás de algum objeto. Mas será que isso realmente funciona? Uns pesquisadores decidiram pôr essa teoria à prova. Para fazer isso, eles decidiram organizar uma explosão usando a substância C4, e a poucos metros dela, montaram mesas de madeira com figuras humanas, uma a 3 metros e outra a 6. O que aconteceu? A primeira delas se transformou em pedacinhos imediatamente. 3, 2, 1. No entanto, um instrumento especial para medir danos ficou quase intacto, o que levou os pesquisadores a conclusões inesperadas. No primeiro caso, a pessoa poderia sobreviver, ainda que com ferimentos graves, enquanto que no segundo ela escaparia só com alguns ferimentos leves. Vazamento no banheiro de um avião.
Todos sabemos que a temperatura fora de um avião é extremamente baixa, então surge uma pergunta lógica: e se aparecesse um vazamento em um avião de passageiros, será que essa água pode se transformar em uma imensa pedra de gelo na superfície do avião, que depois cairá sobre a cabeça dos moradores da cidade mais próxima? Os apresentadores do programa Caçadores de Mitos decidiram ir à sede da NASA para responder a esta pergunta. Eles descobriram que a água que vaza para a atmosfera pode formar uma camada quase imperceptível de gelo na fuselagem, mas a velocidade de seu movimento é tão grande que sob nenhuma circunstância é possível que o gelo se transforme em um bloco. Bala curva. Se você assistiu ao famoso filme de ação O Procurado, estrelado por Angelina Jolie, provavelmente se lembra de uma cena no final onde uma bala disparada por Fox mata todos os membros da fraternidade em uma trajetória circular. Mas isso não passa de um mito cinematográfico, certo? De acordo com os resultados desse experimento, nenhum dos voluntários conseguiu repeti-lo. Mas e se substituirmos uma mão humana por uma robótica com o dobro de velocidade e força? Infelizmente, mesmo assim, a bala voará por uma trajetória absolutamente reta. Som destrutivo. Outra teoria que conhecemos por causa da indústria cinematográfica é que o vidro supostamente pode ser quebrado com a voz. Você já deve ter visto, pelo menos uma vez em algum filme, como taças frágeis se despedaçam por causa de um grito alto, certo? Resta descobrir uma coisa: será que isso é possível na vida real? Para começar, precisamos entender que qualquer objeto tem sua própria frequência de ressonância natural. Se ela vier de fora, o objeto começará a vibrar. Então, os participantes de um programa científico popular pegaram uma taça de vinho, a colocaram ao lado de um amplificador de som, determinaram sua frequência de ressonância e escolheram a nota musical certa, neste caso o dó. Em seguida, músicos se revezaram fazendo a nota usando diferentes instrumentos, vozes, instrumentos de sopro. No entanto, a taça não sobreviveu para o teste com o resto dos instrumentos. Em questão de segundos, ela se despedaçou ao som de um trompete. E isso confirma a teoria de que o som a uma certa frequência pode realmente causar danos significativos a objetos de vidro próximos. Água luminosa. Você sabe como funciona um cabo de fibra ótica que serve para transmitir os sinais óticos nas linhas de comunicação? Se você não é um físico, provavelmente não sabia. Esse experimento, como um bônus final, explica tudo com facilidade. Para começar, o pesquisador nos mostra o que acontece com a fonte de luz ao passar pela água comum e por dois orifícios em um balde. É isso mesmo, você verá um ponto luminoso na parede. Afinal, a luz se move por uma trajetória reta. Mas se você usar um produto químico especial, tudo pode mudar. Realizamos o mesmo experimento liberando o líquido por um dos orifícios e vemos que ele se transforma em uma impressionante luz verde. E graças a essa tecnologia de movimentação não linear da luz, na qual as fibras de vidro são umedecidas com um líquido especial, é que funcionam as fibras óticas. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.